O cangaço foi um fenômeno social nordestino que entrou entre os elementos mais clássicos da cultura brasileira. Movimento disseminado no sertão entre os séculos XIX e XX, os bandos de criminosos nômades só chegaram ao fim com a repressão policial da ditadura varguista. Além de Lampião, o cangaço envolveu grandes nomes e não foi um movimento organizado de maneira centralizada, manifestando características diferentes dependendo do grupo analisado. Porém, aspectos unificavam as unidades, como o banditismo, uma estética parecida e a inimizade com o Estado. Relação com os coronéis. O período imperial, assim como o início da República, foi marcado pela negligência do Estado em relação ao sertão. Isso teve como consequência direta o aumento da violência e a falta de fiscalização das leis no Nordeste, causando uma espécie de soberania dos poderes regionais dos mais ricos. Mesmo na época em que a região nadava em lucros, com a crise do algodão gerada pela Guerra Civil Americana, o sertão e o agreste mantinham-se marcados pela violência. Em combate a esse cenário, o Império criou o título de Coronel da Guerra Nacional, aumentando o poder desses grupos econômicos com hegemonia. Acima da lei, muitos desses coronéis se tornaram inimigos dos cangaceiros, que os combatiam em nome dos mais pobres, mesmo que muitos como Corisco e Lampião tivessem amizades entre os coronéis e se aproveitassem dessa desigualdade. Com isso, nasceu uma guerra entre poderes paraestatais. 2. O crime quase compensa. Muitos homens que acabaram optando por entrar no cangaço o fizeram como forma de encontrar uma alternativa sustentável à miséria e à submissão aos coronéis. A caatinga já não era um ambiente receptivo ao ser humano e a exploração do trabalho, que se aproveitava de um povo desesperado, criava um sentimento de revolta popular contra os poderosos. A violência do cangaço não era necessariamente um atrativo, mas como a maioria dos coronéis e polícias também tinham as armas na frente da boca na hora de abordar os populares, o senso de justiça pessoal costumava gritar mais alto que o medo da guerra. Além disso, a bandidagem oferecia, na visão deles, benefícios, riquezas, bens, liberdade e respeito. 3. Frieza e sangue. Entre os cangaceiros, a violência e o sangue eram aspectos recorrentes. O vermelho era uma das cores mais comuns da vida de um bandoleiro e a agressividade se tornou parte da identidade desses grupos. Um dos exemplos clássicos disso eram as execuções por sangramento, violentas e econômicas, hediondas e que exigiam o estômago dos bandidos. Nessas atividades, um punhal era usado para realizar cortes em pontos virtuais de vítimas, fazendo necessária uma frieza inestimável. As execuções muitas vezes eram acompanhadas de torturas. O desenvolvimento da subjetividade dessas pessoas, portanto, era bizarramente conturbado, muitas vezes gerando homens sádicos ou desregulados. Como consequência estranha, ao mesmo tempo em que essas pessoas eram frias e sanguinárias, também são comumente relatados como risonhos, animados e cantarolantes. A morte já fazia parte do dia a dia. A música era muito comum entre os bandos. Opiniões polêmicas. Como era de se esperar de um fenômeno tão complexo, o cangaço divide opiniões. Muito antes de Lampião ser fotografado por Benjamin Abraão, os cangaceiros eram seres quase lendários da caatinga. A maioria deles, não só nos dias de hoje, eram amados e odiados ao mesmo tempo, vistos como Robin Hoods tropicais por uns e como assassinos sem pudor por outros. Era difícil não gerarem ao menos uma opinião. Lampião mesmo era visto como um bandido inescrupuloso pelas volantes, mas tinha contatos entre sertanejos, coronéis e até na Igreja Católica. Ao mesmo tempo, até hoje se discute se os cangaceiros eram bandidos que não mereciam a fama que tinham ou se realmente prestavam um serviço válido ao povo pobre do sertão. Sim. O escudo ético. Entre os populares que viam nos cangaceiros uma atitude moralmente justificada,
havia uma distinção significativa entre um bandido e um membro do cangaço. Afinal, o crime por si só ainda era visto negativamente. Por mais mal que um cangaceiro poderia causar, ele ainda era visto por muitos como melhor que um assaltante comum, devido a um escudo ético que os protegia na visão dos mais pobres. Segundo essa noção, a atitude dos bandidos do cangaço era justificada pelo compromisso com a expropriação das riquezas dos poderosos, fazendo justiça contra as estruturas de opressão. Como afirma Câmara Cascudo, o sertanejo não admira o criminoso, mas o homem valente. 6. As volantes eram treinadas como eram os cangaceiros. Por muito tempo a polícia era infinitamente inferior, em termos de poder militar e estratégia, ao preparo e à valentia dos bandoleiros. Com agilidade, furtividade e armas com chumbo até os dentes, esses cangaceiros eram treinados para vencer os policiais. Então, como resposta a essa situação constrangedora, os estados do Nordeste criaram forças policiais especiais treinadas com base nas formas de ação dos próprios cangaceiros. Muitos desses volantes, inclusive, eram ex-bandidos que, vendo vantagens financeiras, mudaram de lado. Com o preparo e o treinamento análogo ao dos bandoleiros, a capacidade de repressão das volantes aumentou consideravelmente. 7. O boato que Lampião lutou contra Prestes. Em meio à crise da República Velha e o afloramento do tenentismo, poucos movimentos tiveram a magnitude da coluna Prestes, que cortou o Brasil em uma passeata de oposição. O então presidente Arthur Bernardes queria o fim do movimento independentemente do custo. Sabendo da capacidade bélica e do poderio que os bandos de Lampião tinham, o plano do presidente foi conseguir contato com o cangaceiro. A briga entre os dois nunca aconteceu de verdade. Não passou de especulações, movimentada por documentos falsos da época. O plano original ficou a cargo do deputado Floro Bartolomeu, que deveria tentar achar o rei do cangaço através de sua devoção pelo padre Cícero e assim criar o batalhão patriótico. Porém, isso foi apenas na teoria, e a coluna atravessou o estado do Ceará sem nenhuma dificuldade. Porém, até hoje, há quem ache que essa batalha épica entre o cangaceiro e o futuro comunista aconteceu de verdade. 8. Baile perfumado. Numa situação em que os banhos eram uma raridade, Lampião usava perfumes de boa qualidade e em grandes quantidades. Gostava de roubar perfumes caros e importados nas capitais, que juntava com o cheiro do suor e da brilhantina usada no cabelo, criando uma mistura de cheiros única, em que virou uma marca do cangaço. Muitos cangaceiros tinham o hábito de aproveitarem a passagem pelas capitais para adquirirem vidros de perfumes, que eram produtos bastante luxuosos. Há relatos de banhos de perfumes generalizados, que chegavam até nos animais de tração para melhorar o cheiro do bando. 9. Benjamin Abraão, o documentarista do cangaço. Um dos principais responsáveis pelos registros hoje conhecidos do bando de Lampião, principalmente as fotografias, foi o jornalista libanês que, negociando com o rei do cangaço, conseguiu acompanhar o bando por meses, Benjamin Abraão Boto. Ele já tinha trabalhado como secretário do padre Cícero em Juazeiro e era um excelente fotógrafo. Como Lampião era um devoto do padre Cícero, a aproximação dos dois foi mais fácil que o comum. E como Lampião era extremamente vaidoso, a proposta de um jornalista o acompanhando para registrá-lo para a eternidade foi bastante tentadora. Então, entre 1936 e 1937, o bando foi acompanhado e fotografado. Tendo o trabalho tratado como ofensivo, Abraão foi censurado pelo Estado Novo. 10. O fim da era. Depois de mais de um século de derrotas do Estado no combate ao banditismo sertanejo, o governo já tinha amadurecido suas formas de luta. O fim do cangaço, através da repressão policial, foi um fenômeno da década de 1930, nas mãos do governo Vargas. Com o tempo, os principais nomes do movimento iam sucumbindo progressivamente às balas do exército. O grande marco do fim do cangaço foi a morte de Lampião e Maria Bonita na Gruta do Angico, em 1938,
resultado de um aperfeiçoamento nas técnicas de combate à criminalidade. O ocorrido foi possível a partir de uma campanha de negociação ao exílio de coronéis corruptos que auxiliavam os bandoleiros e um investimento pesado nas forças policiais do Agreste.